O som do café pingando na máquina expresso ecoava pelos corredores dos estúdios da Globo, misturando-se ao burburinho matinal dos funcionários que se preparavam para mais um dia de gravações. Leonardo ajustou o colarinho da camisa social azul marinho enquanto caminhava ao lado de seu empresário, Marcos, pelos longos corredores revestidos de mármore que tanto conhecia após décadas de carreira. "E você tem certeza de que está preparado para isso, Léo?" perguntou Marcos, segurando uma pasta com os contratos da gravação. "O Faustão tem um jeito particular de conduzir as entrevistas. Às vezes, ele vai fundo em assuntos pessoais." Leonardo sorriu, aquele sorriso caloroso que conquistara milhões de fãs ao longo dos anos. Aos 59 anos, ainda mantinha o charme e a presença de palco que o transformaram numa das maiores vozes do sertanejo brasileiro. Seus cabelos grisalhos, penteados com esmero, refletiam a luz dos holofotes do corredor. "Marcos, meu velho, já passei por tantas entrevistas que perdi a conta. O que pode acontecer de diferente hoje?" respondeu Leonardo, batendo levemente no ombro do empresário. "Além do mais, é sempre um prazer conversar com o Fausto. Ele é gente boa." O que Leonardo não imaginava era que aquela manhã de quinta-feira, 15 de junho, se tornaria um marco não apenas em sua carreira, mas também na televisão brasileira. Uma data que seria lembrada por anos como o dia em que um dos maiores ícones da música sertaneja abriu seu coração de uma forma que ninguém esperava. Nos bastidores do programa Conversa com Bial, que seria gravado logo após o Domingão, a equipe de produção fazia os últimos ajustes. Pedro Bial, conhecido por sua habilidade em extrair histórias profundas de seus entrevistados, revisava suas anotações pela última vez. Ele havia preparado perguntas sobre a carreira de Leonardo, sobre a parceria histórica com Leandro, sobre os sucessos e os desafios da vida artística. "Pessoal, vamos começar em 10 minutos", anunciou a assistente de direção, uma jovem morena de óculos que corria de um lado para outro com seu tablet na mão. "E Leonardo está chegando ao estúdio." O cenário do programa estava impecável. 2 poltronas de couro marrom dispostas em um ângulo confortável, uma mesa de centro com água e café, e ao fundo a iluminação suave que criava aquela atmosfera íntima característica do programa. As câmeras já estavam posicionadas e os técnicos faziam os últimos testes de som. Leonardo entrou no estúdio e cumprimentou toda a equipe com a cordialidade que sempre o caracterizou. Beijou a mão das mulheres, apertou a mão dos homens, fez piadas com os técnicos que já o conheciam de outras gravações. Era assim que ele sempre agia, como se cada pessoa ali fosse parte de sua família. "Léo, que alegria ter você aqui hoje", disse Pedro Bial, se aproximando com os braços abertos. "Estava ansioso para a nossa conversa." "O prazer é todo meu, Pedro. Admiro muito seu trabalho. Você tem uma forma única de fazer as pessoas se sentirem à vontade para falar sobre suas vidas", respondeu Leonardo, retribuindo o abraço caloroso. Enquanto os dois se acomodavam nas poltronas, os técnicos fizeram os últimos ajustes nos microfones de lapela. Leonardo olhou ao redor, observando as câmeras que logo estariam captando cada uma de suas expressões. Por mais experiente que fosse, sempre havia um friozinho na barriga antes das gravações. Não por nervosismo, mas por uma mistura de ansiedade e expectativa do que poderia surgir durante a conversa. "Vamos começar falando sobre sua trajetória", disse Pedro Bial, folheando suas anotações. "Quero entender como um menino do interior de Minas Gerais se tornou uma das maiores vozes do sertanejo brasileiro." Leonardo riu, balançando a cabeça. "Pedro, minha história é simples. Nasci em uma família humilde, mas cheia de amor pela música. Meu pai tocava viola, minha mãe cantava enquanto fazia os afazeres de casa. A música sempre esteve presente na minha vida, desde muito pequeno. A gravação começou oficialmente às 10h30 da manhã. As primeiras perguntas foram as esperadas, sobre os primeiros passos na música, sobre como conheceu Leandro, sobre os sucessos que marcaram gerações.
Leonardo respondia com a naturalidade de quem já contou essas histórias centenas de vezes, mas sempre conseguindo encontrar detalhes novos, pequenas nuances que mantinham o interesse do público. Você e o Leandro tinham uma química muito especial no palco, comentou Pedro Bial, se inclinando levemente para a frente. Era visível que havia algo além da parceria profissional entre vocês. Ah, Pedro, o Leandro era mais que um irmão para mim, respondeu Leonardo, e pela primeira vez na gravação, sua voz adquiriu um tom mais suave, mais nostálgico. Nós crescemos juntos, aprendemos juntos, sonhamos juntos. Ele era uma pessoa única, com um coração do tamanho do mundo. Pedro Bial percebeu a mudança no tom de Leonardo e decidiu se aprofundar nesse caminho. Era assim que ele conduzia suas entrevistas, seguindo as pistas emocionais que os entrevistados deixavam escapar. Conte-me sobre a amizade de vocês fora dos palcos. Como era o Leonardo e o Leandro longe das câmeras e dos microfones? Leonardo sorriu, mas dessa vez era um sorriso diferente, mais melancólico, carregado de saudade. Ele olhou para as mãos, depois para Pedro, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. Sabes, Pedro, as pessoas sempre veem o brilho, o sucesso, as músicas que tocam no rádio. Mas por trás de tudo isso, nós éramos apenas dois amigos que se apoiavam mutuamente. O Leandro me conhecia como ninguém, e eu conhecia ele da mesma forma. A conversa estava fluindo naturalmente, mas Pedro Bial sentia que havia algo mais profundo que Leonardo queria compartilhar. Era uma intuição desenvolvida ao longo de anos, entrevistando pessoas. Uma capacidade de perceber quando alguém estava prestes a abrir uma porta emocional que geralmente mantinha fechada. Leonardo, você pode me falar sobre sua infância? Sobre os primeiros momentos que definiram quem você se tornaria? Foi nesse momento que algo mudou no semblante de Leonardo. Suas mãos, que estavam relaxadas no braço da poltrona, se fecharam levemente. Seus olhos, que até então mantinham contato direto com Pedro, desviaram para um ponto indefinido no estúdio. Era como se ele estivesse sendo transportado para um tempo e lugar distantes. Minha infância, Leonardo começou, mas parou. Respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo. Pedro, tem uma história que eu nunca contei publicamente. Nem para jornalistas, nem em entrevistas, nem mesmo para muitos amigos próximos. Pedro Bial se endireitou na poltrona. Sua experiência como entrevistador o alertava de que estava prestes a presenciar algo especial. Algo que poderia marcar não apenas a entrevista, mas a carreira de ambos. Eu tinha 8 anos de idade, continuou Leonardo, sua voz agora mais baixa, quase sussurrante. Morava com minha família numa casa pequena na periferia de Goiânia. Éramos pobres, muito pobres. Meu pai trabalhava como pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora. Tínhamos pouco, mas éramos felizes. O estúdio estava em silêncio absoluto. Até os técnicos, que geralmente conversavam baixinho durante as gravações, haviam parado para ouvir. Havia algo na forma como Leonardo estava falando que prendia a atenção de todos os presentes. Em nossa casa, tinha um rádio velho, desses de pilha, que meu pai conseguiu comprando usado. Era nosso bem mais precioso. À noite, depois do jantar, toda a família se reunia na sala para ouvir os programas de música sertaneja. Era nosso momento de diversão, nossa forma de sonhar. Leonardo fez uma pausa, olhando novamente para suas mãos. Quando voltou a falar, havia uma emoção diferente em sua voz, algo que ia além da simples nostalgia. Um dia, não sei porquê, o rádio quebrou. Pode parecer bobagem hoje em dia, mas naquela época, para uma família como a nossa, era como se tivéssemos perdido nossa conexão com o mundo. Meu pai tentou consertar, levou em alguns lugares, mas não tínhamos dinheiro para o reparo. Pedro Bial ouviu atentamente, percebendo que a história estava apenas começando. Havia algo na expressão de Leonardo que indicava que o ponto crucial da narrativa estava por vir. Durante semanas, nossa casa ficou em silêncio à noite. Era estranho, sabe?
Estávamos acostumados com a música, com as vozes dos cantores que admiramos. Sem o rádio, era como se uma parte importante da nossa família tivesse ido embora. Leonardo parou novamente, desta vez por mais tempo. Ele olhou diretamente para Pedro Bial, como se estivesse avaliando se deveria continuar com a história. Mas foi justamente nesse período que aconteceu algo que mudaria minha vida para sempre, disse Leonardo, sua voz agora carregada de uma emoção que começava a contagiar todos os presentes no estúdio. O silêncio no estúdio era quase palpável. Pedro Bial se inclinou ainda mais para frente, seus olhos fixos em Leonardo, esperando a continuação de uma história que claramente carregava um peso emocional profundo. O cantor fechou os olhos por um momento, como se precisasse reunir forças para reviver uma memória guardada há décadas. Era uma sexta-feira à noite. Leonardo retomou, sua voz baixa ecoando pelo estúdio silencioso. Lembro-me perfeitamente, porque era o dia que meu pai recebia o pagamento da semana. Ele chegou em casa mais tarde que o normal, e eu percebi que estava diferente. Não era tristeza, nem alegria. Era algo que eu, na época, não conseguia identificar. Pedro Bial observava atentamente cada expressão que passava pelo rosto de Leonardo. Como entrevistador experiente, ele sabia que estava presenciando um momento único, uma revelação que provavelmente nunca havia sido compartilhada publicamente. Minha mãe, Dona Maria, estava na cozinha preparando o jantar. O cheiro de feijão com arroz tomava conta da casa. Eu e meus irmãos estávamos brincando no quintal quando ouvimos meu pai chamando todos para a sala. Sua voz tinha um tom solene, como quando ele queria conversar sobre algo importante. Leonardo fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Nos monitores espalhados pelo estúdio, as câmeras capturavam cada detalhe de sua expressão, cada mudança em seus olhos que revelavam a profundidade da memória que estava sendo compartilhada. Quando chegamos à sala, vimos meu pai sentado naquela cadeira velha de madeira que ele mesmo havia feito. Na mesa à sua frente estava uma pequena caixa de papelão. Ele nos olhou, um por um, e disse: "Filhos, vocês sabem que nossa vida não é fácil, mas sempre tentei dar o melhor que podia para vocês." Suas mãos tremiam um pouco enquanto ele falava. A emoção na voz de Leonardo começou a intensificar. Pedro Bial percebeu que as mãos do cantor estavam ligeiramente trêmulas, um sinal de que a história estava tocando em feridas antigas, mas também em memórias preciosas. Então ele abriu a caixa, continuou Leonardo, sua voz agora quase um sussurro. Dentro dela estava um rádio novo. Não era um modelo caro, nem sofisticado, mas para nós era o tesouro mais valioso do mundo. Minha mãe levou a mão ao peito, emocionada. Nós, crianças, ficamos em êxtase. Leonardo parou, olhando diretamente para Pedro Bial. Suas pupilas estavam ligeiramente dilatadas, e era possível ver que ele não estava mais ali no estúdio, mas naquela sala simples de décadas atrás. Mas então meu pai disse algo que ficou gravado na minha alma para sempre. Leonardo prosseguiu, sua voz começando a tremer. "Filhos, este rádio custou exatamente o dinheiro que eu tinha guardado para comprar um sapato novo. Meu sapato está furado há 3 meses, e meus pés ficam molhados quando chove. Mas preferi que vocês tivessem música de volta em casa, porque música é alimento para a alma, e alma bem alimentada é mais importante que pé seco." Neste momento, Pedro Bial sentiu um nó se formar em sua garganta. Como pai e como pessoa, ele conseguia imaginar a magnitude do sacrifício que havia sido feito por amor à família. Suas próprias memórias de infância começaram a se misturar com a história que estava ouvindo. Naquele momento, Pedro, eu não entendi completamente o que estava acontecendo. Era apenas uma criança de 8 anos, feliz por ter o rádio de volta. Mas minha mãe, ela entendeu. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela enquanto ela abraçava meu pai. E ele, com aqueles olhos cansados de tanto trabalho, sorriu e disse: "Agora vamos ligar este rádio e ouvir nossa música juntos." Leonardo precisou parar novamente.
Desta vez, foi possível ver uma lágrima se formando no canto de seu olho direito. Pedro Bial, experiente em conduzir entrevistas emocionais, sabia que deveria dar espaço para que o entrevistado processasse suas emoções antes de continuar. Ligamos o rádio. Leonardo retomou após alguns segundos. A primeira música que tocou foi Xalana, do Almir Sater. Meu pai começou a cantarolar junto, e logo toda a família estava cantando. Naquela noite, tivemos um dos jantares mais felizes da minha vida. O cantor olhou ao redor do estúdio, como se estivesse voltando ao presente. Quando seus olhos encontraram novamente os de Pedro Bial, havia neles uma mistura de gratidão e dor. Só anos depois, Pedro, quando eu já era adulto e tinha meus próprios filhos, entendi o tamanho do sacrifício que meu pai fez naquela noite. Ele trabalhou a semana inteira com o sapato furado, pisando em poças, sentindo frio e desconforto, tudo para que seus filhos pudessem ter um momento de felicidade ouvindo música. Pedro Bial sentiu que precisava intervir, não apenas como entrevistador, mas como ser humano tocado por uma história de amor paternal tão profunda. Leonardo, essa é uma das histórias mais tocantes que já ouvi neste programa. Seu pai, ele ainda estava vivo quando você alcançou o sucesso? A pergunta de Pedro Bial atingiu Leonardo como uma flecha certeira. O cantor fechou os olhos, respirou profundamente e, quando os abriu novamente, as lágrimas eram visíveis e abundantes. Não, Pedro. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, de um infarto. Ele estava trabalhando na construção de uma casa e simplesmente caiu. Quando chegamos ao hospital, já era tarde demais. O estúdio permaneceu em completo silêncio. Até os técnicos, que geralmente se movimentavam discretamente durante as gravações, estavam imóveis, absorvidos pela narrativa que se desenrolava diante deles. O pior de tudo, continuou Leonardo, agora deixando as lágrimas rolarem livremente, é que ele nunca teve a chance de ver o sucesso que eu alcancei. Nunca pôde ouvir suas músicas no rádio que ele mesmo comprou com tanto sacrifício. Nunca soube que aquele menino de 8 anos, que ficou tão feliz com o rádio novo, se tornaria um dos cantores mais conhecidos do país. Pedro Bial, que havia começado a entrevista com sua postura profissional habitual, agora estava visivelmente abalado. Suas próprias lágrimas começaram a se formar e ele não fez esforço algum para escondê-las. Mas sabe o que é mais doloroso, no Pedro? Leonardo perguntou, sua voz embargada. É que até hoje, toda vez que entro num palco, toda vez que canto uma música, eu imagino como seria se ele estivesse na plateia. Como seria ver o orgulho nos olhos dele, sabendo que aquele sacrifício do sapato furado valeu a pena. Pedro Bial não conseguiu mais conter suas emoções. As lágrimas desciam pelo seu rosto enquanto ele tentava encontrar palavras adequadas para responder. Sua experiência como entrevistador não o havia preparado para um momento de tamanha intensidade emocional. Leonardo, disse Pedro, sua voz claramente embargada, eu preciso admitir que esta é uma das histórias mais bonitas e ao mesmo tempo mais tristes que já ouvi. Como você consegue lidar com essa dor até hoje? Leonardo enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar a compostura, mas sem conseguir esconder completamente a emoção. Sabe, Sr. Pedro, durante muito tempo eu carreguei uma culpa enorme. Pensava que deveria ter feito mais, que deveria ter trabalhado mais cedo para ajudar em casa, para que meu pai não precisasse fazer aquele tipo de sacrifício. Mas com o tempo, entendi que a melhor forma de honrar a memória dele é fazendo exatamente o que estou fazendo, levando música para as pessoas, porque foi isso que ele valorizou acima do próprio conforto. O apresentador pegou um lenço de papel da mesa ao seu lado e enxugou os olhos, tentando recuperar a compostura profissional, mas claramente ainda abalado pela história. E sua mãe, Leonardo, ela chegou a ver seu sucesso? Ah, minha mãe! Leonardo sorriu através das lágrimas. Dona Maria viveu até os 82 anos. Ela viu tudo. Pedro,
Viu os primeiros sucessos, viu os shows lotados, viu quando Leonardo e Leandro se tornou um nome conhecido em todo o Brasil. E sabe o que ela fazia sempre que uma música nossa tocava no rádio? Pedro Bial balançou a cabeça, esperando a resposta. E ela aumentava o volume e dizia: "Seu pai está ouvindo aí do céu, meu filho. E tenho certeza de que está orgulhoso." Era a forma dela de manter a memória dele viva, de fazer com que eu sentisse que, de alguma maneira, ele estava presente em cada conquista. A câmera capturou um close-up do rosto de Pedro Bial naquele momento, mostrando um homem claramente emocionado, lutando para manter a compostura profissional, enquanto lidava com o impacto emocional da história que acabara de ouvir. "Bem, Leonardo", disse Pedro, tentando controlar a voz, "obrigado por compartilhar isso conosco. Esta não é apenas a história de um cantor famoso, mas a história de um filho que carrega o amor de seus pais consigo onde quer que vá." "É isso mesmo, Pedro. E sabe por que resolvi contar essa história hoje, depois de todos esses anos, guardando ela só para mim?" Pedro Bial olhou interrogativamente para Leonardo, ainda processando toda a emoção daquele momento. "Bom, porque percebi que existem milhares de pais por aí fazendo sacrifícios silenciosos pelos seus filhos. Pais que trabalham com sapatos furados, mães que deixam de comprar algo para si mesmas para dar uma alegria aos filhos. Quero que essas pessoas saibam que seus sacrifícios não passam despercebidos, que eles são heróis anônimos que merecem ser reconhecidos." O impacto das palavras de Leonardo ecoou pelo estúdio como uma onda. Pedro Bial precisou de alguns segundos para se recompor, enxugando novamente os olhos e tentando encontrar as palavras certas para dar continuidade à entrevista. "Essa história explica tanto sobre quem você se tornou como pessoa e como artista", disse Pedro, sua voz ainda ligeiramente trêmula. "É possível ver de onde vem essa humildade, essa conexão genuína que você tem com seu público." Leonardo assentiu, um sorriso melancólico, mas genuíno, se formando em seu rosto. "Você sabe, Pedro, cada vez que subo num palco e vejo famílias inteiras cantando nossas músicas juntas, eu me lembro daquela noite. Lembro do som do rádio novo enchendo nossa casa simples de alegria. E penso que talvez, de alguma forma, estou ajudando outras famílias a terem momentos assim." O clima no estúdio havia mudado completamente. O que começou como uma entrevista rotineira sobre a carreira de um dos maiores nomes da música sertaneja havia se transformado em algo muito mais profundo e significativo. Pedro Bial olhou ao redor, percebendo que todos os presentes, técnicos, câmeras, produtores, estavam visivelmente emocionados com a história que acabaram de ouvir. "Leonardo", disse Pedro, ainda tentando recuperar totalmente a compostura, "preciso fazer uma pausa de alguns minutos. Esta história, ela tocou a todos nós de uma forma que eu não esperava." O diretor do programa, Roberto Silva, um homem experiente de 50 anos que já havia acompanhado centenas de gravações, se aproximou das poltronas. Seus olhos também estavam úmidos e ele parecia genuinamente abalado. "Pessoal, vamos fazer uma pausa de 15 minutos, anunciou Roberto. "Precisamos nos recompor antes de continuar." Durante o intervalo, algo inusitado aconteceu. Em vez do movimento típico de uma pausa, técnicos ajustando equipamentos, pessoas saindo para tomar café, todos permaneceram no estúdio, como se ninguém quisesse quebrar a atmosfera criada pela história de Leonardo. Pequenos grupos se formaram, e as pessoas conversavam em vozes baixas sobre suas próprias memórias de infância, sobre sacrifícios de pais e mães que talvez nunca tivessem reconhecido adequadamente. Marina, a assistente de produção que havia corrido pelos corredores mais cedo com seu tablet, se aproximou de Leonardo com lágrimas nos olhos. "Senhor Leonardo", disse ela, sua voz trêmula, "obrigada por contar essa história. Meu pai também fazia sacrifícios assim quando eu era pequena. Ele nunca comprava roupas para ele, mas sempre arrumava um jeito de me dar os materiais escolares que eu precisava.
Nunca parei para pensar no que isso significava até ouvir o senhor falar. Leonardo se levantou da poltrona e abraçou a jovem. Era um abraço paternal, caloroso, do tipo que consolava e, ao mesmo tempo, honrava a memória de todos os pais que se sacrificaram pelos filhos. Filha, disse Leonardo, seu pai era um herói. E tenho certeza de que, onde quer que ele esteja, se orgulha da mulher maravilhosa que você se tornou. Carlos, o técnico de som que trabalhava na Globo há mais de 20 anos, se aproximou do grupo. Ele era conhecido por sua discrição profissional, raramente interagindo com os convidados, além do necessário para o trabalho. Seu Leonardo, disse Carlos, hesitante. Eu queria agradecer também. Minha história é parecida com a sua. Meu pai era mecânico, e lembro de quando ele vendeu a bicicleta dele para me comprar um violão. Eu tinha 12 anos e sonhava em tocar música. Nunca me tornei músico profissional, mas aquele violão me deu anos de alegria e me ensinou a amar a música. Pedro Bial observava essas interações com um misto de admiração e reflexão. Em seus anos de carreira, ele havia conduzido entrevistas com presidentes, artistas internacionais, intelectuais renomados, mas raramente presenciara um momento onde uma história pessoal tocasse tantas pessoas de forma tão imediata e profunda. Marcos, o empresário de Leonardo, que havia permanecido discreto durante a gravação, se aproximou do cantor. Léo, em 30 anos trabalhando com você, nunca soube dessa história, disse Marcos, claramente emocionado. Agora entendo tanta coisa sobre sua forma de ser, sobre como você trata as pessoas, sobre sua generosidade. Leonardo sorriu, colocando a mão no ombro do empresário que se tornara um grande amigo ao longo das décadas. Marcos, essa história moldou quem eu sou. Cada show que fazemos, cada música que gravamos, carrega um pouco dessa memória. É por isso que nunca consegui me acostumar com luxos exagerados. É por isso que sempre quis manter os pés no chão. Enquanto isso, Pedro Bial havia se afastado um pouco do grupo, precisando de alguns minutos para processar suas próprias emoções. Ele ligou para sua esposa, Maria Clara. Amor, disse Pedro ao telefone, preciso te contar algo que aconteceu hoje na gravação. Uma história que me fez pensar em meu próprio pai, em sacrifícios que talvez eu nunca tenha valorizado adequadamente. Do outro lado da linha, Maria Clara percebeu algo diferente na voz do marido. Pedro, você está bem? Parece emocionado. Estou bem, amor. Mais que bem. Estou tocado. Profundamente tocado por uma história que mostra como o amor pode se manifestar de formas que às vezes não percebemos imediatamente. Quando a gravação foi retomada, a atmosfera no estúdio era completamente diferente. Havia uma intimidade, uma conexão emocional entre todas as pessoas presentes que transformara aquele espaço profissional em algo que parecia uma reunião familiar. Leonardo, disse Pedro Bial, já de volta à sua poltrona, mas com uma postura menos formal que antes. Durante nossa pausa, pude observar como sua história tocou a todos aqui no estúdio. Isso me faz pensar. Você tem consciência do impacto que suas experiências pessoais têm sobre as pessoas? Leonardo refletiu por um momento antes de responder. Pedro, eu sempre soube que a música tem o poder de tocar as pessoas, mas nunca imaginei que histórias pessoais pudessem ter um efeito tão imediato. Vendo as reações aqui no estúdio, percebo que talvez existam mais pontos de conexão entre nós do que imaginamos. E isso me leva a uma pergunta que pode soar indiscreta, mas acredito que seja importante, disse Pedro. E como essa experiência de perda precoce do seu pai influenciou sua forma de ser pai com seus próprios filhos? A pergunta de Pedro tocou em outro ponto sensível da vida de Leonardo. O cantor olhou para as mãos novamente, um gesto que já havia se tornado familiar durante a entrevista, indicando que ele estava acessando memórias profundas. Essa é uma pergunta que vai direto ao coração, Pedro, respondeu Leonardo.
Quando meus filhos nasceram, eu fiz uma promessa. Eles nunca passariam pelos mesmos apertos financeiros que passei na infância, mas também nunca perderam de vista os valores que meu pai me ensinou. Pedro Bial se inclinou para a frente, percebendo que Leonardo estava prestes a revelar outra camada importante de sua personalidade. Eu sempre fiz questão de estar presente na vida deles. Cada apresentação escolar, cada jogo de futebol, cada momento importante, eu estava lá. Porque sei como é crescer sem a presença paterna, sei o vazio que isso deixa. Mas o mais importante, continuou Leonardo, foi ensinar a eles o valor das coisas simples. Por mais que tivéssemos condições de dar luxos, eu fazia questão de que eles entendessem que a felicidade não vem do que se possui, mas de como se vive. Pedro Bial assentiu, compreendendo a profundidade da filosofia de vida que Leonardo havia desenvolvido a partir de suas experiências. Você tem algum exemplo específico de como transmitiu esses valores para seus filhos? Leonardo sorriu. E desta vez era um sorriso genuinamente alegre, contrastando com a melancolia das histórias anteriores. Tenho, sim. Quando meu filho mais velho, o João, fez 15 anos, ele me pediu um carro importado caro como presente. Em vez de simplesmente dar ou negar, eu propus algo diferente. O que você propôs? Perguntou Pedro, curioso. Disse que ele poderia ter o carro, mas antes precisava passar 3 meses trabalhando comigo nos shows, ajudando com equipamentos, vendo de perto o trabalho que existe por trás do glamour. Se depois desse período ele ainda quisesse o carro, eu daria. Pedro Bial sorriu, antecipando o desfecho da história. E o que aconteceu? Depois de 3 meses vendo roadies carregando equipamentos pesados, técnicos trabalhando até altas horas, músicos ensaiando incansavelmente, ele veio até mim e disse: "Pai, eu não quero mais o carro caro. Quero um carro simples e quero usar o dinheiro que sobraria para ajudar você a montar um projeto social para crianças carentes." A resposta de Leonardo arrancou aplausos espontâneos de toda a equipe do estúdio. Era impossível não se emocionar com a forma como os valores haviam sido transmitidos entre gerações. Foi assim que nasceu o Instituto Leonardo, que até hoje ajuda crianças em situação de vulnerabilidade social em Goiás, explicou Leonardo. Meu filho não apenas aprendeu sobre valores, ele se tornou parte ativa na construção de um mundo melhor. Pedro Bial balançou a cabeça, claramente impressionado. Leonardo, você transformou a dor da perda em uma força construtiva para sua família e para a sociedade. Isso é extraordinário. Pedro, eu aprendi que a dor só se torna destrutiva quando a guardamos só para nós. Quando compartilhamos, quando transformamos em ação positiva, ela se torna uma fonte de força e sabedoria. Nesse momento, Pedro Bial percebeu que precisava fazer uma pergunta que talvez fosse dolorosa, mas que completaria o quadro emocional da entrevista. Leonardo, você disse que seu pai nunca pôde ouvir suas músicas no rádio, mas você acredita que, de alguma forma, ele sabe do seu sucesso? A pergunta trouxe de volta a emoção que havia dominado a primeira parte da entrevista. Leonardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse conversando internamente com a memória do pai. Pedro, essa é uma pergunta que me acompanha há 40 anos. E sabe qual é minha resposta? Pedro balançou a cabeça, esperando. É toda vez que vejo uma criança sorrindo em um de nossos shows, toda vez que um pai me procura para dizer que nossas músicas aproximaram sua família, toda vez que nosso instituto ajuda uma criança a ter uma oportunidade melhor na vida, eu sinto que meu pai está presente. Não de forma mística, mas de forma muito real, através dos valores que ele plantou em mim. As palavras de Leonardo ecoaram pelo estúdio com uma força que ia além do emocional. Havia ali uma filosofia de vida, uma forma de encarar a existência que transformava tragédia em propósito, dor em missão. E sabe o que mais, Pedro? Continuou Leonardo, agora com uma serenidade que contrastava com a emoção intensa dos momentos anteriores. Eu carrego aquele rádio velho comigo até hoje,
Pedro Bial arregalou os olhos, surpreso. Como assim? Literalmente, Pedro. Aquele rádio que meu pai comprou com o dinheiro do sapato está em meu camarim sempre que faço um show. É meu amuleto, minha forma de manter ele presente. Antes de cada apresentação, eu o ligo por alguns segundos, apenas para ouvir aquele som característico dos rádios antigos. É minha forma de dizer: pai, este show também é para você. A revelação sobre o rádio que Leonardo carregava consigo criou um momento de silêncio reverente no estúdio. Pedro Bial, que ao longo de sua carreira havia entrevistado personalidades de todos os tipos, jamais havia presenciado algo tão tocante e autêntico. Ele olhou ao redor e percebeu que não era apenas ele quem estava profundamente movido. Toda a equipe parecia estar vivenciando algo único. Leonardo, disse Pedro, sua voz ainda carregada de emoção. Seria possível você nos mostrar esse rádio? Leonardo sorriu, um sorriso que misturava melancolia e alegria. Claro, Pedro, na verdade, ele está aqui comigo hoje, sempre está. O cantor se levantou da poltrona e caminhou até onde estava sua bolsa de couro marrom, uma peça que o acompanhava há anos em suas viagens. Com cuidado reverente, ele retirou de dentro dela um pequeno rádio antigo, claramente bem conservado, apesar dos anos. Era um aparelho simples, de cor marrom escura, com botões dourados já gastos pelo tempo e uso. O alto-falante frontal estava coberto por um tecido que, embora limpo, mostrava os sinais de décadas de existência. Nas laterais, pequenos arranhões contavam histórias silenciosas de uma vida longa e bem vivida. Aqui está ele, disse Leonardo, segurando o rádio com a delicadeza de quem segura uma relíquia sagrada. Este é o rádio que meu pai comprou naquela noite de sexta-feira, há mais de 50 anos. Pedro Bial se levantou de sua poltrona e se aproximou, como se quisesse observar de perto aquele objeto que havia se tornado muito mais que um simples aparelho eletrônico. Era agora o símbolo de uma história de amor e sacrifício que havia tocado a todos os presentes. Posso tocá-lo? Perguntou Pedro, com a reverência de quem pede para tocar uma obra de arte. Claro, Pedro. Na verdade, gostaria que você o ligasse. Com mãos cuidadosas, Pedro Bial pegou o rádio. Era surpreendentemente pesado para seu tamanho, construído numa época em que os objetos eram feitos para durar toda uma vida. Ele girou o botão de liga, desliga, e após alguns segundos de estática, o aparelho ganhou vida. O som que emergiu do pequeno alto-falante era diferente do áudio cristalino dos equipamentos modernos. Era um som quente, com aquela característica ligeiramente metálica dos rádios antigos, mas havia algo nele que parecia carregar décadas de histórias, de noites familiares reunidas para ouvir música. Meu Deus, sussurrou Pedro, ele ainda funciona perfeitamente. Meu pai sempre dizia que as coisas antigas eram feitas para durar, respondeu Leonardo, seus olhos brilhando. E ele estava certo. Este rádio me acompanha há décadas, nunca me deixou na mão. Naquele momento, como se o universo conspirasse para criar um momento ainda mais especial, uma música sertaneja clássica começou a tocar no rádio. Era Evidências, um dos maiores sucessos de Leonardo e Leandro. O impacto foi imediato e avassalador. Leonardo parou. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, e um sorriso emocionado se formou em seu rosto. Pedro Bial, ainda segurando o rádio, também ficou visivelmente abalado pela coincidência extraordinária. Não é possível, murmurou Leonardo. Esta música, ela está tocando no mesmo rádio que meu pai comprou. A música que eu gravei pensando nele. Mesmo ele não estando mais aqui para ouvir, a equipe inteira do estúdio parou para escutar. Técnicos deixaram seus equipamentos, produtores interromperam suas conversas, e por alguns minutos, aquele espaço profissional se transformou em algo mágico. Um lugar onde passado e presente se encontravam através da música. Leonardo começou a cantarolar junto com sua própria voz que saía do rádio antigo.
Sua voz ao vivo se misturava com a gravação, criando uma harmonia que era ao mesmo tempo nostálgica e esperançosa. Pedro, disse Leonardo, com lágrimas correndo livremente pelo rosto. É como se meu pai estivesse aqui, ouvindo comigo. É como se ele finalmente pudesse ouvir o que se tornou aquele menino de 8 anos que ficou tão feliz com o rádio novo. Pedro Bial não conseguiu mais manter a compostura profissional. As lágrimas desciam pelo seu rosto, sem qualquer tentativa de escondê-las. Ele era pai, era filho, era um ser humano tocado por uma história que falava diretamente ao coração. Leonardo, disse Pedro, sua voz completamente embargada, eu preciso confessar algo. Eu tinha preparado uma entrevista sobre sua carreira, sobre seus sucessos, sobre técnica musical, mas o que aconteceu aqui hoje foi muito além disso. Foi uma lição sobre amor, sobre família, sobre como as memórias dos nossos pais vivem através de nós. E sabe o que mais me impressiona, Pedro? Disse Leonardo, enxugando as lágrimas. Meu pai, com sua educação simples, sua vida humilde, me ensinou mais sobre sucesso do que qualquer livro ou consultor poderia ensinar. Ele me mostrou que sucesso verdadeiro não é fama ou dinheiro. É poder olhar no espelho e saber que você honrou os valores que recebeu. Nesse momento, Roberto Silva, o diretor do programa, fez algo inusitado. Ele se aproximou das câmeras e disse algo que nunca havia feito em décadas de carreira. Pessoal, eu sei que estamos em uma gravação, mas preciso dizer que este é um dos momentos mais especiais que já presenciei na televisão brasileira. Esta não é apenas uma entrevista, é um documento histórico sobre amor paternal e gratidão filial. Pedro Bial olhou para Roberto e assentiu. Roberto tem razão, Leonardo. Esta entrevista vai marcar nossas vidas e, tenho certeza, a vida de milhares de pessoas que vão assistir. Você transformou este estúdio em um lugar sagrado. Leonardo segurou novamente o rádio, agora já silencioso, após o fim da música. Pedro, posso fazer uma confissão? Quando aceitei vir aqui hoje, pensei que seria apenas mais uma entrevista de divulgação. Nunca imaginei que acabaria contando a história mais íntima da minha vida. Mas sinto que era a hora. Sinto que meu pai, de alguma forma, me deu coragem para compartilhar isso. E por que você acha que era a hora certa? Perguntou Pedro. Leonardo refletiu por um momento, olhando ao redor do estúdio, observando as pessoas que haviam sido tocadas pela sua história. Porque vivemos em uma época onde as pessoas estão perdendo a conexão com o que realmente importa. Todo mundo quer sucesso rápido, fama instantânea, dinheiro fácil, mas ninguém fala sobre os sacrifícios silenciosos que nos trouxeram até aqui. Ninguém fala sobre os heróis anônimos que são nossos pais, que trabalham todos os dias para dar oportunidades aos filhos. Pedro Bial assentiu vigorosamente. E você acredita que sua história pode inspirar outras pessoas a valorizarem essas figuras em suas vidas? Espero que sim, Pedro. Se um pai que me está assistindo perceber o valor dos seus sacrifícios, se um filho que me está vendo entender melhor a grandeza dos seus pais, então esta conversa já valeu a pena. Nesse momento, Marina, a assistente de produção, se aproximou novamente, mas desta vez com uma proposta. Senhor Leonardo, desculpe interromper, mas gostaria de fazer uma sugestão. Que tal se criássemos um espaço onde as pessoas pudessem compartilhar suas próprias histórias de sacrifícios parentais? Uma espécie de tributo aos pais e mães heróis anônimos do Brasil? Leonardo olhou para a jovem com admiração. Marina, essa é uma ideia brilhante. Pedro, o que você acha? Pedro Bial, ainda claramente emocionado, mas agora com um brilho diferente nos olhos, respondeu. Leonardo, acho que não podemos deixar que esta história termine aqui no estúdio. Precisamos amplificar esta mensagem. Que tal fazermos um especial onde convidamos pessoas comuns para contarem suas histórias de amor paternal e maternal? Adoraria participar de algo assim, respondeu Leonardo imediatamente. E sabe o que mais?
Gostaria de levar este rádio para cada gravação, deixar que outras pessoas toquem nele, sintam a energia que ele carrega. Carlos, o técnico de som, que havia compartilhado sua própria história durante a pausa, se aproximou do grupo. Senhor Leonardo, o senhor me inspirou a fazer algo que deveria ter feito há anos. Vou procurar meu pai e contar para ele o quanto aquele violão significou para mim. Nunca disse isso diretamente para ele. Faça isso, Carlos, respondeu Leonardo, colocando a mão no ombro do técnico. Nunca é tarde para reconhecer o amor que recebemos. Pedro Bial observou a interação e percebeu que algo extraordinário havia acontecido naquele estúdio. Uma história pessoal havia se transformado em catalisador para reflexões profundas sobre família, gratidão e amor. Leonardo, antes de encerrarmos, gostaria de fazer uma última pergunta. O que você gostaria de dizer para os pais que estão nos assistindo agora? Leonardo segurou o rádio contra o peito, como se estivesse abraçando a memória do pai. Eu gostaria de dizer para cada pai, cada mãe que está nos assistindo, vocês são heróis. Seus sacrifícios não passam despercebidos, mesmo quando acham que sim. Cada vez que deixam de comprar algo para vocês mesmos, para dar aos filhos, cada vez que trabalham cansados para garantir o sustento da família, cada vez que escolhem o bem-estar dos filhos acima do próprio conforto, vocês estão construindo legados de amor que durarão para sempre. A voz de Leonardo estava firme agora, carregada de uma convicção que vinha de décadas de reflexão e gratidão. E para os filhos que estão assistindo, olhem para seus pais com outros olhos. Vejam além do cansaço, além das dificuldades financeiras, além das limitações. Vejam o amor que existe em cada sacrifício, em cada esforço para dar a vocês uma vida melhor. Pedro Bial sentiu que aquele era o momento perfeito para encerrar uma entrevista que havia se transformado em muito mais que isso. Havia se tornado uma celebração do amor familiar e da gratidão. Leonardo, obrigado. Obrigado por dividir conosco não apenas sua história, mas sua alma. Esta foi, sem dúvida, uma das conversas mais tocantes e importantes da minha carreira. Leonardo se levantou, guardou cuidadosamente o rádio em sua bolsa e abraçou Pedro Bial. Pedro, obrigado por me dar a oportunidade de honrar a memória do meu pai publicamente. Sinto que ele está orgulhoso, onde quer que esteja. Quando as câmeras foram desligadas, algo inusitado aconteceu. Em vez da dispersão típica do final de uma gravação, todos permaneceram no estúdio por mais de 1 hora, conversando sobre suas próprias histórias familiares, compartilhando memórias e reflexões inspiradas pela história de Leonardo. Aquela quinta-feira de junho havia começado como um dia comum nos estúdios da Globo. Terminou como um dia que seria lembrado por todos os presentes como o momento em que presenciaram o poder transformador de uma história contada com amor e verdade. E em sua bolsa de couro marrom, Leonardo carregava não apenas um rádio antigo, mas a certeza de que havia honrado da melhor forma possível a memória de um pai que trocou seu conforto pela alegria dos filhos e que, através dessa história, tocou o coração de milhares de pessoas.